Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e vamos aqui falar sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos bater um papo aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Tá difícil, né? Tá feia a coisa, tá desanimadora a situação. Eu sei que você do outro lado tá desanimado, como eu também aqui, não vou mentir, tô desanimado. É um balde de água fria atrás do outro, enfim, uma hora a gente acaba cansando. Quem acompanha sempre o canal sabe que eu tô sempre aqui de bom humor, tô sempre tentando levantar o astral da galera, tô sempre tentando ver o lado positivo das coisas, mas realmente, cara, tá cada vez mais complicado. Hoje já é quarta-feira, no domingo já começa o Campeonato Carioca contra o Bangu e o Vasco está travado. O Vasco está do mesmo jeito que terminou 2019, ou até pior. A gente acorda, quer saber como tá o Vasco, novidades aí sobre o caso Dedé, novidades aí sobre contratações, sobre a novela de salário. E quando a gente acessa aí os sites, a gente entra no Twitter, a gente entra no Net Vasco, no Globoesporte.com, as notícias são sempre desanimadoras. O torcedor do Vasco não aguenta mais. Essa diretoria tem que acordar, essa diretoria tem que fazer alguma coisa. A gente abre aí os principais portais da internet e o que a gente vê é penhora, é notícia de salário que não tem previsão para ser pago, é jogadores importantes cada vez mais longe, né? Agora saiu a notícia que o Guarim tá perdendo a paciência e tá cada vez mais longe de renovar com o Vasco. A gente viu agora também uma notícia sobre o Dedé, né? Dizendo que o Dedé coloca o Vasco agora como a terceira opção. O Vasco que ofereceu 200 mil reais de salário pro Dedé. O cara ganha 600, 700. O Vasco ofereceu 200. Cara, isso é uma brincadeira. Que jogador no futebol brasileiro hoje ganha 200 mil? O Erlen no Vasco ganha mais de 300 mil. O Bruno César ganha mais de 300 mil. Por que o Vasco vai oferecer 200 pro Dedé? Se o teto do Vasco só pode oferecer 200 para um jogador, então nem procura, cara. Nem negocia. Não ilude o torcedor. Como que você vai chegar num jogador como o Dedé oferecendo 200 mil de salário? Ok, eu concordo que o Dedé também não vale ali 700. Concordo que o Vasco não tem que oferecer 600, 700 pro Dedé. Mas se você só tem 200 mil para oferecer, vai num jogador ali da posição, um jogador que ganha até 200 mil e que seja uma boa contratação. Não adianta que eu ter, vamos lá, eu tenho aqui 10 mil reais, aí eu tenho que comprar um carro novo. Se eu tenho 10 mil reais, vou o quê? Vou procurar o melhor Celta para eu poder comprar. Eu não vou lá na loja da BMW e oferecer 10 mil reais pro cara me dar uma BMW. O cara vai rir da minha cara. E é isso que os agentes do Cruzeiro aí, que o Dedé vai fazer com o Vasco, né? 200 mil salário? Óbvio que o cara não vai aceitar. Óbvio que ele não vai vir. Aliás, se o Vasco conseguir trazer o Dedé por 200 mil de salário, eu vou aqui bater palma. Vou aqui, ó, elogiar, pedir desculpas aqui, porque serão aí gênios da negociação para conseguir trazer o Dedé por 200 mil por mês. E aí também a gente vê novidades sobre o Guarim, que aparentemente tá de saco cheio, não aguenta mais esperar. Hoje já é dia 15 de janeiro, o Vasco ainda não pagou salário, o Vasco ainda deve 13º, o Vasco deve novembro, o Vasco deve outubro. Caramba, já estamos dia 15 de janeiro. Era para pagar assim que acabasse o campeonato. Depois o prazo foi até o fim do ano. Depois o prazo foi para quando os jogadores se representarem. Agora o prazo é dia 20. Será que dia 20 vai pagar? Meu Deus do céu, cara. E aí é só uma porrada atrás da outra. A gente abre aí o site, que a gente vê que Anderson Martins e De Sábato colocaram o Vasco na justiça para receber dinheiro. A gente vê que o Vasco perdeu uma ação judicial aí por conta de compra de areia, cara. Pô, nem areia os caras estão pagando. Pô, esses caras pagam o quê então? Os caras não pagam nada? Os caras não pagam salário de jogador, não pagam salário de funcionário, não pagam nem areia? Pô, pelo amor de Deus, os caras estão fazendo o que lá? Porque uma das bandeiras aí da gestão do Vasco era a austeridade financeira, que tava colocando a casa em ordem, que tava pagando as contas. Que contas é essas que estão pagando, cara? Se nem areia tá pagando, os caras não pagam nada. Quem vai querer vir jogar no Vasco, cara? Sabendo que o Vasco não paga ninguém. Eu afirmo aqui que o Vasco só não tá numa situação muito pior por conta do torcedor, por conta de você, por conta de mim, por conta de toda essa torcida do Vasco. Mas a torcida é muito grande, a torcida do Vasco é sensacional e o Vasco é um clube muito grande. O torcedor vascaíno precisa de pouca coisa para fazer muita coisa. O torcedor do Vasco já vem praticamente trabalhando sozinho pro clube. O torcedor do Vasco hoje é vice-presidente de marketing, é vice-presidente de futebol, é vice-presidente de finanças. O torcedor do Vasco está resolvendo os problemas do clube, já que a diretoria não consegue resolver. Vamos só relembrar aqui o que o torcedor do Vasco já fez, assim, só do final do ano pra cá. O torcedor do Vasco fez a maior campanha de marketing da história do futebol brasileiro, colocando o Vasco como o clube com maior sócios na América do Sul. A torcida do Vasco, em tempo recorde, arrecadou dinheiro para a construção do CT. O torcedor do Vasco, no início desse ano,
arrumou um patrocínio pro clube, né? A Havan, e aí você gosta ou não da Havan, independente da sua posição política, estamos na democracia, todo mundo tem direito de gostar ou de não gostar de alguma coisa, mas quem trouxe a Havan pro Vasco foi o torcedor do Vasco que ficou lá no Instagram do velho maluco da Havan, lá no Instagram da empresa, comentando Vasco, vem pro Vasco, patrocina o Vasco, 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 Vasco. Inclusive, o diretor de marketing da Havan disse que essa movimentação dos torcedores do Vasco que foi o diferencial para a empresa vir pro Vasco. Então, até um patrocínio a torcida arrumou. A torcida ajudou na contratação do único reforço da temporada. O único reforço da temporada, Germancano, veio porque o torcedor ficou lá. Vasco, vem pro Vasco. O cara tinha a média de 300 comentários nas fotos. Depois, quando começou essa movimentação do torcedor, já tinha 60 mil comentários na foto do cara. Aí o cara olha aquilo e fala, não, isso aqui é uma doideira, eu vou lá pra esse Vasco, tá todo mundo me querendo lá, eu vou pro Vasco. Tanto que ele chegou falando que nunca tinha visto nada parecido na vida dele. E aí, o único reforço que o Vasco trouxe, com a ajuda do torcedor ainda, não pode ser inscrito porque o Vasco deve 1 milhão pro Jorge Henrique. O Vasco tá devendo 1 milhão pro Jorge Henrique. E até nisso, o torcedor agora tá fazendo papel aí de vice jurídico, tá fazendo papel aí de advogado e tá resolvendo até essa penhora, porque os torcedores do Vasco estão mandando mensagem pro Jorge Henrique, pedindo para ele retirar o processo, pedindo para ele aí conversar do Vasco de uma maneira mais amigável, e isso tá dando certo, porque o Jorge Henrique respondeu a alguns torcedores dizendo que não quer atrapalhar o Vasco e dizendo que vai negociar sim de uma forma mais amigável. Inclusive, o Jorge Henrique pediu pro advogado dele para sentar com o Vasco e negociar, retirar essa ação, porque ele não quer prejudicar o Vasco, não quer que o Vasco deixe aí de inscrever jogadores, que ele quer resolver isso amigavelmente. Olha o que o Jorge Henrique disse: eu pedi para meu advogado para a gente entrar em acordo com o Vasco. Eu não quero prejudicar o clube, quero que eles possam inscrever atletas. Eu quero que o acordo aconteça e que seja do jeito que eles propuserem. Ou seja, o torcedor do Vasco conseguiu sensibilizar o Jorge Henrique para que ele retirasse o processo que ele tem contra o Vasco e pro Vasco procurar o jogador aí de uma forma amigável. Então o torcedor do Vasco tá resolvendo tudo sozinho. O torcedor do Vasco tá pegando todos os problemas do clube e resolvendo. Só que infelizmente o torcedor não pode resolver tudo, porque se pudesse, eu tenho certeza que o torcedor faria. O torcedor hoje do Vasco se doa completamente pelo clube e não tem retorno nenhum do clube. Cara, imagina esse boom de sócio torcedor que teve aí no final. Era só a diretoria aproveitar um pouquinho, podia até surfar na onda, que cara, a torcida ia comprar qualquer barulho e ir embora. Mas aí na semana seguinte já veio penhora, salário atrasado, não conseguiu receber premiação do Campeonato Brasileiro, deixou penhorar, não manda representante nas ações que o Vasco é intimado. Enfim, e aí, cara, até quando isso? Até quando o torcedor vai ter que resolver tudo sozinho? E aí, pra piorar, hoje abriu aí a venda de ingressos para a partida contra o Bangu, uma estreia de Campeonato Carioca, né? Nesse calor do Rio de Janeiro, às 4 da tarde, Vasco e Bangu abriram as vendas do ingresso aí, e o torcedor que quer fazer o seu check-in ou quer comprar o seu ingresso, né? O sócio torcedor do Vasco, o cara que paga, o cara não consegue, porque o sistema tá fora do ar, o site travando, o site fora do ar. Então, nem o direito de comprar o ingresso para ver essa pelada contra o Bangu, o torcedor do Vasco tá tendo. O torcedor do Vasco não tá tendo direito nem de comprar o ingresso porque não consegue, porque o site é uma vergonha. Tudo fora do ar, cara. Tudo bem, a gente entende que aumentou a demanda aí de 30 mil para 180 mil, mas isso aconteceu já tem 2 meses. Tiveram 2 meses sem jogo aí para se preparar, para poder fazer um site bonitinho, redondinho, para as coisas rodar, mas parece que é tudo feito nas coxas, cara. Como é que pode um negócio desse? O que mais teve hoje na internet foi reclamação de torcedor que não conseguia comprar ingresso pela internet, não conseguia fazer check-in. Eu consegui fazer o check-in depois de 4 horas no site, para um Vasco e Bangu. Imagina num jogo que foi importante, a estreia do Sul-Americano, um jogo importante na temporada. Como é que vai ser isso? O site vai explodir, o computador vai começar a sair fumaça. Inacreditável um negócio desse, cara. 4 horas para fazer check-in para um Vasco e Bangu e ainda não recebi o e-mail de confirmação até o momento. Então é isso, cara. O torcedor do Vasco tá cansando, o torcedor faz a parte dele, o torcedor abraça o clube em plano de sócio, o torcedor doa pra CT, o torcedor doa em vaquinha pra colégio, o torcedor negocia com o jogador, o torcedor invade rede social de patrocinador, de jogador, de todo mundo. O torcedor faz tudo que tá no alcance dele, mas quem tem ali a engrenagem na mão, quem tem a caneta na mão não consegue colocar esse clube pra andar. Inacreditável, cara, inacreditável. O torcedor do Vasco não aguenta mais, tá ficando de saco cheio aí, e esse início de 2020 tá muito preocupante, né? A gente tem um ano de eleição e a tendência é que as coisas fiquem cada vez mais pesadas aí no Clube de Regatas Vasco da Gama, e enquanto eles vão brigar, quem vai sofrer, infelizmente, vai ser o torcedor, vai ser eu, vai ser você, vai ser quem acompanha o dia a dia do Vasco. Mas é isso, né? Pra encerrar aqui,
a mensagem que eu deixo é para não desistir, porque como eu já disse aqui no vídeo, se o torcedor do Vasco virar as costas pro clube, aí sim, se deixar na mão só dessa galera aí acabou de vez, filho. Aí o Vasco não aguenta mesmo não. Quem segura a onda do Vasco ainda é o torcedor, que ainda faz esse clube andar, que ainda faz esse clube ter alguma esperança. É só o torcedor do Vasco mesmo. Tá difícil. Enfim, desculpa aí o desabafo. Tamo junto, saudações vascaínas, eu volto aí a qualquer momento. E domingo tem jogo, né? Tamo aí, vai ter vlog, o canal vai voltando à programação normal. Tamo junto e saudações vascaínas. Até a próxima.